Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje com uma disparada do Ibovespa durante o meio da tarde, para ser mais preciso. A indústria cresceu em 2018, os dados são referentes justamente ao comportamento na maior parte da indústria, ou seja, de 18 lugares pesquisados, a maioria teve crescimento, sobretudo em bens de capitais, ou seja, investimento em máquinas e também bens duráveis. Nós estamos falando, por exemplo, de carros, de geladeiras, eletrodomésticos. A inflação está contida, a divulgação do IPCA foi hoje pelo IBGE, mas os alimentos puxaram para cima o índice. A Agência Nacional de Águas vai fiscalizar 52 barragens pelo país e, obviamente, há todo um temor de uma nova tragédia. O Ibovespa e o dólar em alta hoje. O Ibovespa, eu fiz menção antes, essa alta foi no final do dia hoje e puxada, sabe por quem? Pelas ações da Vale. Num dia que o noticiário não foi positivo para a empresa, mesmo assim teve esse movimento de alta no final do dia e puxou o Ibovespa também para cima. No estudo a gente vai falar sobre um assunto que é bastante do momento, chama bastante atenção nesse momento em que vivemos, nesta nova contemporaneidade. Testamento sobre patrimônio virtual. Tudo isso aqui no Cenário Econômico que já está no ar. A inflação de janeiro ficou contida, teve sim uma alta em relação a dezembro, no comparativo a janeiro do ano passado, praticamente estável. Os alimentos é que puxaram o índice para cima. Vamos dar uma olhadinha aqui. Os números foram divulgados hoje de manhã pelo IBGE. O IPCA de janeiro ficou em 0,32%. Para fazer um comparativo, em dezembro foi de 0,15%, ou seja, nós tivemos uma elevação da inflação, mas em janeiro do ano passado foi de 0,29%, ou seja, do ponto de vista de sazonalidade, nós temos uma diferença aqui na segunda casa depois da vírgula de 0,03%. Nos 12 meses, e esse dado é extremamente importante, a inflação está em 3,78%. Ou seja, quando eu tento anualizar a inflação já no começo do ano, eu estou pegando a inflação de fevereiro do ano passado até o final de janeiro deste ano. 3,78%. A meta do Banco Central é de 4,25%, ou seja, a inflação está contida e, neste momento, é sim uma boa razão. Mas o fato é que a parte dessa inflação mais baixa nesse momento é que a gente ainda tem um desemprego muito alto e o consumo está abaixo do esperado justamente porque as pessoas não têm recursos. A economia ainda tem um crescimento muito baixo. Só por esse aspecto a gente vê uma inflação contida, o que por esse aspecto é uma notícia positiva. Vamos seguir aqui para entender um pouco a inflação desse mês. O item alimentação subiu 0,9%, ou 0,90% se você preferir, e foi responsável por 0,22 ponto percentual desse aqui, ó, de 0,32, 0,22 veio da alimentação. Feijão carioca subiu quase 20%, frutas 5,45%, a cebola subiu 10,21%, o leite longa-vida não está aqui, mas subiu pouco acima de 2%. E o tomate, que já foi vilão da inflação em outros tempos, teve uma queda de quase 20%, 19,46% agora no mês de janeiro. Vamos seguir aqui para entender. Transportes também era uma preocupação no mês de janeiro, mas provavelmente pode aparecer no índice de fevereiro. Os ônibus urbanos subiram 2,67%. Belo Horizonte liderou com 11% de alta, São Paulo teve 7,5%, Vitória, no Espírito Santo, com 10,51%. Essa é a realidade. Só um detalhe, São Paulo teve alta também nos trens e no metrô, uma alta acima de 4%, 4% se não me engano exatamente o valor, mas tivemos altas também nessas outras duas modalidades de transporte público. Vamos falar do Ibovespa. Ibovespa que operou boa parte do dia em baixa, começou amanhã estava bastante difícil para o Ibovespa, mas a Bolsa Brasileira se mostrou resiliente, na verdade com um movimento que contraria tudo o que aconteceu nas bolsas pelo mundo hoje. À exceção do índice Nikkei do Japão, que teve uma alta, que fechou em alta logo pela manhã, nós estamos com 12 horas atrasados em relação ao Oriente, mas as bolsas chinesas fecharam em baixa hoje, as bolsas europeias fecharam em baixa também e as bolsas americanas estão em baixa neste momento. Mesmo assim, o Ibovespa estava acompanhando o mundo durante a manhã, depois no meio da tarde começou a subir e fechou o dia com uma alta de 0,99% a 95.343 pontos.
Mesmo assim, inaugurou o que se pode chamar da primeira semana negativa do ano. No cômputo geral da semana, o Ibovespa fechou em queda de 2,57%. Vamos dar uma olhadinha no comportamento de várias ações. A Vale, que tem mais de 10% de peso no índice, subiu bastante nisso no final do dia também, apesar de um noticiário negativo para a empresa. Daqui a pouco eu já falo sobre Vale. Petrobras subiu 0,4%. Aqui também tem um movimento de mercado, elas caíram muito ontem e, obviamente, apareceu ali uma oportunidade para investidores comprarem na baixa para vender na alta. Mas vamos lá, 0,40% de alta para Petrobras, Embraer com quase 3%, 2,93%, Eletrobras 0,11%, teve discurso hoje do ministro da Economia, Paulo Guedes, num evento do BNDES sobre privatizações e justamente sobre a desestatização do setor elétrico. Nós estamos falando de Eletrobras, obviamente. 0,11% de alta. Banco do Brasil 0,35%, tem ação com muito peso no Ibovespa. Bradesco 1% de alta. Vamos dar uma olhadinha nas outras ações aqui. O Itaú 2,14%. É um dos dois papéis, Vale e Itaú são os papéis com maior peso no Ibovespa. Magazine Luiza 1,32%. Essa é uma ação que caiu muito durante a semana e está falando de varejo, ou seja, ela baixou e as pessoas compraram. O investidor apostou numa ação que estava em queda, um preço baixo, que tinha potencial de alta, está aqui. Porque você não teve durante a semana grandes fatos para justificar que as empresas caíssem tanto. Vamos lá, para a gente entender só o caso da Vale. A Vale hoje subiu 4,62%. Mas vamos recuperar as informações da Vale aqui. Durante a madrugada, houve a evacuação de um lugarejo de Barão de Cocais, a 100 km de Minas Gerais, pela Agência Nacional de Mineração. Uma empresa mostrou ali que negou que havia uma estabilidade numa barragem ali próxima e, portanto, a Vale teve que fazer a evacuação de 500 pessoas daquela região com medo justamente de um novo acidente que gerasse uma nova tragédia. Essa foi a primeira notícia ruim para a Vale no dia. Depois, durante o dia, a B3 aqui lançou um comunicado que retirou a Vale do Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é um índice especial aqui na Bovespa, aqui na Bolsa de São Paulo, que só entram empresas, por exemplo, que têm compromissos de sustentabilidade sobre vários aspectos, inclusive os ambientais. E essas empresas costumam ter um valor superior às outras porque elas recebem normalmente recursos de fundos do mundo todo que só aplicam em empresas que fazem parte de índices de responsabilidade social como esse, de sustentabilidade empresarial da B3. Fato é que o comunicado da B3 diz o seguinte: comunica que as ações da Vale deixarão de integrar a carteira de seu índice de sustentabilidade a partir do dia 12 de fevereiro. É uma notícia ruim para a Vale. Por exemplo, esses fundos todos vão ter que retirar dinheiro da Vale e não vão aplicar enquanto a empresa não voltar ao índice. A decisão do Conselho não deve ser vista como um pré-julgamento das responsabilidades da companhia, mas decorre da aplicação do disposto num regulamento interno do ISE, o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Serão excluídos, diz o regulamento da carteira, os ativos que forem de emissão de uma empresa cujo desempenho de sustentabilidade, no entendimento do índice, tenha sido significativamente alterado em função de algum acontecimento ocorrido durante a vigência da carteira. A Vale ficou 3 anos fora do índice de sustentabilidade, desde o caso de Mariana em 2015, ficou 2016, 2017 e 2018. Voltou justamente este ano e agora está sendo suspensa desse índice de sustentabilidade. Apesar de todas essas notícias ruins, a Vale subiu 4,62%. Esse dado não é na semana aqui. No ano, as ações da Vale já perderam 15% de valor. Poderia ter sido maior, não fosse a recuperação dos papéis hoje, o que demonstra claramente que tem especulação sobre os papéis da Vale. Não, as notícias são negativas, mesmo assim a ação subiu. Muita gente com papel de Vale está forçando de alguma maneira aqui, está tentando comprar para tentar elevar o valor da empresa. Mas vamos lá, no dia 24 de janeiro, para se ter uma ideia, antes do acidente de Brumadinho, que foi no dia 25, que foi um feriado aqui, foi exatamente o feriado em São Paulo, portanto a Bolsa não funcionou. As ações tinham subido 0,24%, depois na abertura na segunda-feira, no dia 28, caíram 24,5%, depois subiram 1,65% dia 1º, dia 4, 3,39% e 2,05%, só para ter uma ideia do comportamento da Vale.
Por fim, o dólar comercial, na semana teve valorização também, 1,86% a R$ 3,73. É um comportamento atípico, bolsa subir e dólar subir no mesmo dia, mas a bolsa brasileira está se mostrando descolada do exterior. Ontem acompanhou o exterior, mas hoje não. O que pesa, em parte, é que hoje o boletim médico sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro veio positivo, com uma melhora, inclusive em relação à pneumonia que foi descoberta, e isso dá ao investidor a certeza de que uma saída mais breve do presidente é a retomada da negociação, porque ele vai dar a última palavra final, a palavra final na questão da reforma da Previdência, no texto final que vai ser enviado ao Congresso, e aí sim começar todo o trâmite. Bom, essas são as notícias que a gente tem aqui, do mercado financeiro. A Vanessa Casalino está conosco porque a Agência Nacional de Águas vai fiscalizar as barragens pelo país. A Vanessa tem detalhes de quantas são essas barragens e como vai ser feita essa fiscalização. Vanessa, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr, obrigada. Boa noite a você, boa noite a todos. A Agência Nacional de Águas vem realizando um diagnóstico e definiu que vai fiscalizar 52 barragens em todo o país, consideradas prioritárias, isso até o fim do mês de maio. Dessas 52 barragens, 23 não foram vistoriadas em 2018 e 3 são consideradas críticas. Isso significa que essas 3 têm problemas que colocam em risco a segurança no entorno. Outras 15 estavam no plano anual de fiscalização deste ano e 11 estão vazias. Outras 39 barragens são consideradas menos prioritárias pela ANA, porque já foram vistoriadas recentemente. De acordo com a agência, cerca de 30 vistorias são realizadas por ano em barragens. Logo após a tragédia de Brumadinho, o governo federal recomendou aos órgãos reguladores a fiscalização imediata de mais de 3.380 barragens de diversos tipos e uso. Isso porque elas foram classificadas como de alto risco ou alto dano potencial associado. Ainda de acordo com a ANA, 77% das barragens de usos múltiplos da água estão classificadas como de alto dano potencial ou de alto risco, o que equivale a mais de 2.600 barragens. Então, por conta dessa determinação, Piotr, essa análise da ANA e a decisão de fiscalizar essas 52 em loco. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. O que demonstra claramente que nas barragens, por exemplo, que a Vale está envolvida, você não consegue mensurar qual vai ser o custo da empresa nos próximos anos para reforçar essas barragens, ou seja, torná-las seguras, porque, obviamente, o nível de exigência, a régua vai subir. A exigência dos órgãos de controle ambiental, de controle, por exemplo, sobre mineração, atividades de mineração, essas exigências todas vão aumentar a partir de agora, claro, por razões óbvias, depois de tudo que aconteceu em Brumadinho. O ministro Paulo Guedes voltou a defender a necessidade de privatização. Ele fez isso durante um evento hoje, promovido pelo BNDES, sobre a desestatização do setor elétrico. E também voltou a falar da reforma da Previdência, disse que a interlocução dele, institucional, com os poderes da República e com a ala política também tem sido a melhor possível. Mas ele deu 2 declarações aqui dentro de um discurso que chama a atenção. Primeiro, ele disse assim: a velha política morreu. As estatais não vão mais alimentar essas distorções da democracia. O modelo de política por votos mercenários acabou. É justamente aquela lógica que tinha no país de trocar cargos, os políticos trocavam cargos nas estatais para conseguir recursos das estatais para financiar campanhas em troca de apoio político, que foi extremamente danoso à história da República Brasileira nos anos mais recentes. Está aqui o Paulo Guedes, que foi exatamente na ferida. E depois ele disse que o governo gastou muito e gastou mal, se referindo justamente ao problema fiscal que foi herdado. Qualquer um que conhece finanças conhece o poder dos juros compostos. Eu peguei essa frase porque juros compostos é justamente o que faz dívidas no Brasil ficarem impagáveis. Como os juros são altos, juro composto é o que se diz juro sobre juro. Quando você tem uma dívida, por exemplo, de R$100 e você tem 10% de juros, um mês que você não paga essa dívida, se o juro é por mês 10% ao mês, isso vai para 110. No próximo mês, se você não pagar, é 10% sobre 110, não sobre 100.
sobre o valor inicial da dívida. E aí depois você acrescenta o que nós estamos falando aí, portanto vai a 121 essa dívida, depois são mais 10% sobre 121. E isso torna uma dívida impagável. É o caso do cartão de crédito, por exemplo, que tem juros de 12, 13, 14, 15% ao mês, só que é juros sobre juro. E ele fala justamente de o quanto os estados que têm dívida sobre isso, juros sobre juro de dívidas que eles emitiram, e a gastança irresponsável faz com que hoje a situação esteja caótica. Mas é interessante o ministro da Economia falar sobre isso, juros compostos. É isso que faz com que, não fossem os juros já altos no país, juros sobre juro torna uma dívida impagável. Bom, vamos seguir. A agência de classificação de risco Fitch disse que a situação do Brasil hoje é bem melhor, vê a continuidade da recuperação, mas uma reclassificação da nota brasileira só virá com a reforma da Previdência que está projetada para esse primeiro semestre, ou pelo menos até meados do segundo semestre. A Fitch explica o porquê que ela vê a situação do Brasil melhor. A inflação está controlada, a gente mostrou agora há pouco, as contas externas estão positivas, as contas do país, há um menor temor externo, porque imagina-se que teremos um acordo, por exemplo, em relação à Inglaterra e o Brexit, e também em relação à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, mas esses problemas todos afetariam menos o Brasil, e o Senado e a Câmara estão com aliados, o que facilitaria o trâmite da reforma da Previdência. Mas para você ter uma ideia, em 1º de agosto do ano passado, o Brasil foi rebaixado. 1º de agosto veio depois da greve dos caminhoneiros no ano passado, veio com justamente os problemas todos que o cenário eleitoral trazia naquele momento. O Brasil foi rebaixado para BB-. O que quer dizer nessa tabela da Fitch, nessa classificação? Risco substancial. Quem investe em títulos do país tem risco substancial. O Brasil precisaria subir 3 classificações para voltar numa classificação positiva pela Fitch. Vamos seguir aqui porque eu tenho também a produção industrial que melhorou em 2018, cresceu, houve crescimento em 11 dos 15 locais pesquisados, é o segundo melhor desempenho em 6 anos, pede para 2017, que cresceu um pouquinho mais, e na maior parte, ou seja, crescimento em bens de capital, nós estamos falando exatamente de investimento em máquinas, em novos galpões, ou seja, quando você, bens de capital, quando você, é uma máquina, por exemplo, para produzir um segundo bem, né? E bens duráveis, compra de carro, por exemplo, crescimento na produção de carros, de eletrodomésticos, isso tudo. Vamos seguir aqui. O destaque da indústria, o Pará, mas aqui tem muito com atividade de mineração, que foi o que mais cresceu, Rio Grande do Sul, Amazonas e São Paulo. São Paulo teve um crescimento em mais de 30% da indústria do país. Esse crescimento é importante, embora seja pequeno, e se dá justamente em bens duráveis, ou seja, produção de carros, sobretudo no caso de São Paulo, e também de eletrodomésticos. Vamos fazer um intervalo, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre testamento de patrimônio virtual. O que é exatamente tudo isso? A gente descobre depois do intervalo aqui no Cenário Econômico. Eu volto em instantes. Já de volta com o Cenário Econômico e para falar de um tema que chama atenção, sobretudo nos tempos em que vivemos. Vamos falar sobre patrimônio virtual. Imagina que você tem um canal no YouTube, por exemplo, ele é extremamente rentável. Imagina que o dono do canal faleceu. Bom, esse patrimônio fica para quem? Como é que se faz exatamente a transferência de uma coisa que está no mundo virtual, ou seja, não estava previsto nas leis até outro dia? O que acontece a partir daí? O advogado César Moreno está conosco aqui no Cenário Econômico. César, seja bem-vindo. Muito bem. É interessante quando a gente fala de patrimônio, de testamento sobre patrimônio virtual, porque eu acho que muito pouca gente já parou para pensar nesse assunto. Mas boa parte desse material, além dos textos que são um patrimônio intelectual, mas tem muita coisa que dá retorno financeiro. A lei prevê que um canal no YouTube já é, por exemplo, da família, se por acaso ele não deixou escrito em lugar nenhum? Não, hoje a gente tem um buraco na legislação, Adalberto. Tanto é assim que a gente tem um projeto de lei 4.099 que ele tenta aí acomodar e criar uma passagem automática para a família. Mas hoje existe uma lacuna de tal forma que você pode realmente ficar num limbo em que esse patrimônio não fique para ninguém num determinado momento. Tá, mas a lacuna existe só se por acaso ele não deixou escrito dizendo que aquilo, na eventualidade da morte dele, é de alguém,
Ou ele consegue escrever? Ele diz, se ele escrever, aí não tem lacuna, a lei compreende. Exatamente. Se ele escrever, aí não tem lacuna. E já aquilo fica automaticamente transferido para as pessoas que ele determinar. Independentemente de ser hoje um patrimônio que, digamos, até 10 anos não existia. Exatamente. Esse é o ponto, esse é o X da questão. Quando alguém faz um testamento, ele pode incluir canal de YouTube, os textos dele na internet, as senhas das contas que ele tem em rede social, isso tudo? Sim, sem dúvida nenhuma. É lógico que tudo isso passa aí por direito autoral, propriedade intelectual e etc. Tudo aquilo que é criado lá. Mas você tem uma série de outras coisas que resvalam também no quesito direito de propriedade, direito de privacidade da pessoa. Pode ser que essa pessoa deixe uma série de vídeos já pré-gravados e que você não sabe exatamente como é que vai sair. Então, em função da privacidade daquela pessoa, o judiciário, por exemplo, a tendência dele vai ser no sentido de proteger essa privacidade. Então, se não houver uma determinação expressa, por exemplo, num testamento, a tendência do judiciário vai ser no sentido de proteger a privacidade e aí a família não vai conseguir colocar esse negócio no ar, por exemplo. A tendência do judiciário normalmente é pela privacidade da pessoa que se foi e não deixou nenhuma instrução em relação àquilo. Exatamente. Nem a família vai poder usar. Nem a família vai poder usar. Acho que isso daí ganhou mais notoriedade por conta de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, de uma mãe que perdeu um filho na guerra do Iraque e ela queria acesso às contas dele no Facebook, e-mail, etc. E o judiciário lá deu, mas com a ressalva de que ela queria ter acesso para entender melhor as circunstâncias nas quais o filho tinha morrido. Então, esse foi aquilo que o judiciário utilizou para dar o acesso a esse patrimônio, digamos assim, virtual. Agora, aqui no Brasil, a gente tem uma série de outras coisas que envolvem também. Então, você tem contas em aplicativos de celulares, você tem, por exemplo, criptomoedas, contas de investimentos, os wallets, que são uma série de códigos que você também, se você não deixar aquilo determinado em algum lugar, aquilo se perde no tempo e no espaço. São códigos que você tem que deixar em algum lugar para alguém, senão nem mesmo a entidade que fica com aquele controle tem essa numeração, aquilo vai ficar perdido. As pessoas podem ter recursos, por exemplo, de criptomoeda. Aquilo também tem que entrar no patrimônio, porque como é que alguém vai acessar se não souber a senha? Exatamente. Eu acho que o melhor exemplo aí que a gente pode ilustrar talvez seja aquele livro do Dan Brown, o primeiro do Código da Vinci, quando a herdeira ela entra no cofre lá e pega a chave que o avô deixou para ela, coloca a chave e digita um código. No caso de uma criptomoeda, esqueça a chave física, são só códigos. Então, se ela perder esse código, se esse código não tiver em lugar nenhum, aquilo se perde. Então, existe também todo um cuidado jurídico para você transmitir isso para os seus herdeiros, mas de uma forma tal que esse código não caia em mãos erradas, porque se uma pessoa pegar esse código, realmente ele pega esse patrimônio para si. E no caso de o valor ser negativo, vou imaginar que ele esteja devendo, ele tem uma conta em algum aplicativo que ele paga por mês e ele vai ficar sem pagar 2 ou 3 meses, aí a família recebeu aquilo e é uma dívida. Ela assume a dívida com a morte do dono? Aquilo pode ser cobrado automaticamente do espólio, provavelmente vai estar linkado a algum cartão de crédito ou uma conta bancária. Corremos todos esses riscos hoje? Sim, sem dúvida, mas aí é no momento da contratação, né? Mas não é tão complicado assim quanto parece. Eu acho que é mais complicado e mais preocupante você não deixar em lugar nenhum as senhas de acesso, os códigos, especialmente as regras para que a família tenha acesso àquilo ali, ou pelo menos as pessoas que você quer que tenham acesso àquele patrimônio tenham acesso, e as regras para aquilo que pode ir para o ar, para aquilo que não pode ir para o ar. E isso precisa ficar escrito em algum lugar. Exatamente, porque se celebrado num testamento, por exemplo. Exatamente. A gente pode até levar para o extremo, que é, por exemplo, conta de e-mail, conta de aplicativo de relacionamento, que aí a pessoa pode deixar e, de repente, os familiares têm acesso. Então, toda uma parte da vida da pessoa que os familiares não conheciam, se você não tiver o cuidado de preservar a privacidade dela, aquilo tudo pode vir à tona no momento do falecimento com consequências patrimoniais, né?
César, rapidamente, e como é que é? Ele vai ao advogado e faz esse testamento como faria um testamento em outras circunstâncias? Exatamente. Acho que o que a gente indica mais nesse caso é o testamento cerrado. É aquele que a gente consegue visualizar daqueles filmes em que estão todos na sala, entra o mordomo com um testamento que vai ser lido na frente de todo mundo. Só que aqui no Brasil, o costume é que o testamento ele seja feito e ele é lacrado num cartório, num tabelião. E ele só é aberto pelo juiz. E aí normalmente você nomeia um testamenteiro, que vai ser uma pessoa de confiança, normalmente um advogado, que vai executar o testamento e aí ele vai fazer exatamente aquilo que a pessoa que criou o testamento determinou. Então, aquelas imagens, aqueles conteúdos que são para serem passados para as famílias ou para as pessoas determinadas, eles serão transmitidos. E perfis em aplicativos, contas, e-mails, etc., que não sejam para serem transferidos para os familiares, aí serão encerrados. César, obrigado. Novos tempos, né? Novos tempos. Obrigado pela gentileza, hein? O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia. Bom final de semana. Até segunda.